Muito bem, você que está acompanhando nosso programa, eu tenho o prazer e a honra de receber mais uma vez aqui junto comigo pastor Carlos Ribas, meu amigo, pastor que vem de Barracão, hoje está aqui em Francisco Beltrão, para nos conceder essa entrevista para falar sobre o livro Bruxaria, né? Desvendar dos Segredos Ocultos, que é uma nova versão que está sendo lançada agora no mercado, né? Esse livro já está no mercado, mas agora uma nova versão. Pastor, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje estou recebendo você aqui na minha casa, é muito bom rever amigos, né? E também para falar de novidades, né, pastor? Tudo bem? Verdade. Tudo bem, Valdecir? Tudo bem, pessoal? É uma honra, uma alegria minha estar no programa Mix Total e contar dessa novidade que é o novo livro que nós estamos lançando. O livro Bruxaria, esse aqui, ele foi lançado com uma outra capa, numa outra editora, no ano de 2003, pela editora Naós de São Paulo. Vendeu muitos livros, vendeu mais de 100 mil cópias, e agora nós estamos relançando, mas não é uma nova edição, é uma nova versão. Eu reescrevi totalmente. Qual que é a diferença de uma nova edição e de uma nova versão? Na nova edição, simplesmente relança o livro conforme está o conteúdo e a capa. Na nova versão, eu reescrevi todo ele, acrescentei coisas que eu achei pertinente acrescentar. Alguns assuntos do livro, na primeira versão, não estavam bem explicados, eu expliquei melhor, então ficou um livro melhor de ler, de entender. Quem leu a primeira versão vai gostar muito mais da segunda, até porque eu acrescento muitas coisas nele, coisas que realmente eu não falei na primeira vez. E agora estamos aqui trazendo esse lançamento. Que bacana, até mesmo para o pessoal saber, você que está ligando no televisor agora, o pastor Carlos Ribas é um pastor que vem falando sobre bruxaria porque ele viveu, né? Ele tem experiência nesse meio, foi muito conhecido através de entrevistas no Super Pop, né? Onde ele esteve falando do seu trabalho. Pequeno resumo, pastor, para quem está chegando agora no nosso programa, talvez não está entendendo, mas é um pastor e está falando de bruxaria. Poderia passar para o pessoal de casa? Claro, ótimo. Eu venho de uma família que toda foi envolvida com satanismo. O satanismo, ele é a alta magia no Brasil e no mundo. O que nós conhecemos no Brasil hoje, que é muito comum, seria a baixa magia. Que é aí onde eles fazem essas oferendas que você normalmente vê na televisão ou até mesmo na rua. O satanismo não trabalha com isso. Ele opera em governos, em comandos. É algo muito mais intenso, muito mais poderoso. E a minha família veio disso. Eu aceitei a Jesus há 20 anos atrás, estudei, me formei. E aí então fui ordenado a pastor há 12 anos. Sou pastor há 12 anos. E nesse meu ministério eu passei a escrever então, relatando o que acontece do outro lado. Porque nós cristãos, a maioria dos cristãos, não tem ideia com o que lutar. O que eu costumo dizer? O brasileiro ele é acostumado a guerrear contra demônios que são demônios de pequena grandeza. São demônios territorialistas. Mas o que vai dominar o mundo, o reino do anticristo que vai se levantar, são demônios de alta grandeza, que operam dentro do satanismo. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos já foi liberado uma lei de que o satanismo é considerado religião. Já tem igrejas de Satanás, né? O Satan Temple, que é uma igreja de Satanás. Eles já têm angariado fundos para construir estátuas com a imagem de Satanás para colocar em monumentos como a Biblioteca Nacional de Washington, porque é o direito religioso deles. Isso infelizmente, vai chegar no Brasil. E quando chegar no Brasil, vai encontrar uma igreja que é acostumada a virar bacia de farofa, que não é acostumado a lutar nas regiões, nas esferas espirituais onde eles estão lutando. Para você ter uma ideia, no Brasil já teve uma lei que não foi aprovada, graças a Deus, no Senado, para tirar a frase Deus seja louvado da nota de real. Não é? Nós já temos hoje a lei da palmada, tantas outras leis que interferem no que a Bíblia Sagrada ensina. Então, o reino do anticristo está se colocando, se manifestando. E esse livro, Bruxaria, eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre demônios familiares, eu falo sobre o espírito que engana as pessoas dizendo que é o espírito do morto, e aí vai lá na psicografia ou aparece para as pessoas. Eu explico como funciona. Nesse livro eu explico como funciona a telecinesia, como que os satanistas movem objetos com a força do pensamento. É um livro muito bacana, muito completo e conta a história da minha conversão. É uma história de amor. Como que Deus amou um homem que não valia nada, que não tinha nada para acrescentar no reino de Deus e transformou hoje num pastor. É linda essa história. Que bacana. E o pessoal deve estar se perguntando em casa, mas como que o pastor que vivia nesse mundo, como que ele conheceu Jesus, como é que ele veio para Jesus? Eu morava na cidade de Cascavel, no Paraná, e lá Deus começou um plano tremendo. Ele começou a me cercar de todas as formas. Aonde eu ia tinha um crente. Eu comecei a jogar bola com um grupo de pessoas que eram evangélicos, eu não sabia. E aí no colégio eu fiz amizade com um menino que era baterista, inclusive, o Peter, e ele era evangélico, de uma igreja metodista. Eu morava num hotel
no hotel que eu morava foi um hippie. Esses artesãos que fazem, né, pulseira na praça, o camarada era evangélico. Todo lugar que eu ia tinha um evangélico. E eles começaram a me evangelizar. O pessoal do grupo de futebol tinha o líder deles, se chama Dili, é o meu pai na fé. Ele é um senhor que evangelizava jovens através do futebol. E ele começou a falar do amor de Jesus. No satanismo, eles não ensinam que Jesus morreu por nós ou que ressuscitou. O que eles ensinam em algumas filosofias, não em todas elas, mas em algumas filosofias do satanismo, principalmente as tradições, e foi uma tradição que a minha família se envolveu, eles ensinam que Jesus e Satanás lutaram e o campeão matou o outro, o vencedor matou o outro. Jesus foi morto, eles pegavam a gente pequenininho, levavam em algumas igrejas e apontavam para um crucifixo e dizia: quem está morto lá, de pendurado? Ah, é Jesus, então quem venceu? Quando eu comecei a conhecer sobre a história de Jesus Cristo e conhecer a história da ressurreição, aí se faz verdade o que diz em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eu conheci a verdade sobre a ressurreição, eu já não quis mais andar com a mentira. João 8,44 fala que Satanás é o pai da mentira. E os filhos dele se envolvem na mentira por causa disso. Então eu vivia um mundo de mentiras. Quando eu descobri a verdade, o mundo de mentiras não cabia mais para mim. E aí eu acabei entregando minha vida a Jesus. A história toda eu conto aqui, detalhadamente nesse livro, com detalhes, com nomes. Um detalhe importante todos os nomes desse livro são pessoas reais, não tem pseudônimos. Os personagens do livro são pessoas reais, os seus nomes são reais, os endereços que eu dou aqui são reais. O meu pai na fé, o Dili, lá em Cascavel, ele já me contou que veio gente de São Paulo, chegou na livraria dele e falou: você conhece um tal de Carlos Ribas? Ele disse: conheço. Essa história do livro, esse livro aqui tirou o livro de uma mochila, é real? Ele falou: é real. Porque as pessoas não acreditam na história porque ela é realmente fantasiosa. Parece que não é verdadeira, mas é uma história real, os personagens são reais, eles existem. Olha só que bacana. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse livro, a gente vai estar falando aí, tem o site. Aqui em Francisco Beltrão, eu sei que já está na Livraria Evangélica El Shaddai, com meu amigo Edmilson e também com a Márcia, que você pode encontrar por lá, exato, né? Ali na Rua Curitiba, no centro de Beltrão. Mas também tem os endereços aí, redes sociais, né, pastor? Isso. Nós temos o nosso site, tá? www.carloribas.com.br e o Facebook, nossa fanpage, facebook.com/carloribas. Dá para comprar pela loja virtual, pagando pelo PagSeguro. Você pode parcelar no cartão de crédito, quantas vezes quiser, pagar por boleto, dá para fazer a compra do jeito que você quiser. Nós entregamos no Brasil todo e já está sendo distribuído na Europa e na América Latina. Não sei se o país que você está, se você está assistindo pela internet, tem a distribuição ainda, mas mande um e-mail pra gente, de repente tem aí ou a gente consegue mandar. Olha, o pastor que viaja o Brasil todo, né, o mundo inteiro, já viajou para fora, recentemente estava na Bahia, no Rio de Janeiro, tem feito aí seminários, libertação pelo Brasil inteiro, né, é muito importante isso. E eu queria também que o pastor já falasse, porque vem um novo livro aí, né, tá sendo lançado em breve um novo livro, a gente já pode deixar aqui já aquele gostinho do pessoal aí que tá em casa também, né, para o pessoal querer adquirir o livro. É isso aí, nós estamos escrevendo, eu tenho um contrato com a minha editora nova, que é a Kadosh Publicações, de lançar 5 livros até dezembro. Então eu tô morto, não sei o que eu vou fazer. O Bruxaria, você sabe falar um negócio do Bruxaria? Nós lançamos dia 16 agora desse mês de agosto e já está saindo dia 10 a segunda edição do livro. Ou seja, nós esperamos, né, ou esperávamos que a primeira edição, que foi uma edição de especulação, vendesse em 4 meses, que é uma coisa assim aceitável, vendeu em 14, 15 dias. Então foi realmente muito boa a vendagem. Eu agradeço de coração a quem tem comprado, os leitores, né? E já vai sair agora a segunda edição do Bruxaria e uma terceira edição exclusiva para livrarias grandes, como a Saraiva, a Cultura, a Nobel. E vai sair um livro novo nosso, que eu escrevo em parceria com a minha esposa Francine, se chama Irai-vos e Não Pequeis. Esse livro nós tratamos sobre briga de casais. O que acontece? Quando nós casamos, nós somos casados há 13 anos, nós tivemos muita dificuldade no nosso casamento, porque eu vim de uma família nada ortodoxa, nada tradicional, de drogados, prostitutas, satanistas, enfim, toda destruída, e a minha esposa veio de uma família tradicional, pai, mãe, irmãs, comendo junto, passeando juntos. Então nós tivemos muitos conflitos. No decorrer do nosso casamento, nós lemos todos os livros que a gente conheceu sobre relacionamento. Max Lucado, Gary Chapman, enfim, todos os livros. E todos eles funcionam muito bem até a hora que o sangue ferve. Quando o sangue fervia, eu pegava o livro, jogava fora e dizia: pra que eu li esse livro? Não adiantou pra nada. Porque na hora que o sangue fervia, que a gente ficava com o temperamento alterado, ficava com ira, com raiva,
a gente esquecia das técnicas de tratar bem a pessoa e tal. O que eu fiz? Eu comecei a criar uma técnica para controlar os acessos de fúria, as brigas de casal. E eu chamei de casamento MMA. Por quê? Porque eu peguei a regra, você tá treinando MMA, né? Eu peguei a regra, eu sou faixa preta de 2 artes marciais, de Taekwondo e Hapkido. Eu peguei a regra do esporte e apliquei a briga de casal. Então, na nossa regra, que é a regra chamada casamento MMA, tem que ter um juiz. Nós elegemos um juiz, que é um bispo lá do Rio de Janeiro, bispo Jaime Coelho, meu amigo. Quando nós temos uma briga e nós dois, eu não concordo com o que ela tá falando, nem ela com o que eu tô falando, nós ligamos pra ele. Olha, o assunto é esse, eu acho que eu tenho razão e ela acha que ela tem razão. Quem tem razão? E aí ele diz, acabou a briga na hora. Então tem um juiz, tem o round, que é o tempo que nós devemos levar para cada discussão, para não ter aquelas discussões que começam 4 horas da tarde, termina 5 horas da manhã, tem um tempo de cada round. Tem o ringue, onde é que é o ringue? O ringue é um lugar específico para discutir. Eu sou italiano, então eu brigava em qualquer lugar com ela. Não importava se tinha alguém olhando, eu expunha muito meu casamento. Então agora a gente decidiu onde é que é o ringue. Qual é o assunto a ser discutido? Antes eu brigava, por exemplo, um arranhão no carro, começava a brigar por esse assunto, mas acabava se tornando vários assuntos, a frustração ia trazendo. Hoje não, a gente discute um assunto por vez. Então são regras que nós estabelecemos. Golpes ilegais. Não pode dar um dedo no olho, não pode. Então, por exemplo, o marido vendeu o carro e investiu numa padaria. Aí o sócio passou a perna nele, roubou tudo que eles tinham e eles ficaram sem nada. Daqui 2 anos ele briga com a mulher. E a mulher fala, não, tá me falando o mega empresário que conseguiu perder tudo que nós tínhamos. Ela joga na cara. É um golpe ilegal. A gente estabelece golpes ilegais. É muito legal. É um livro de treinamento para casais. Não é? Ele é extremamente prático. Não é um livro subjetivo, espiritual. Ele é extremamente prático, com regras para que o casal aplique na hora que o sangue ferve. Aonde todos os outros livros de relacionamento param, o nosso começa. Olha, na hora da briga. Que bacana, eu já solicitei o meu, muita gente acha que também vai querer. Eu tava no Mato Grosso do Sul, o prefeito de uma cidade que eu tava pregando, de Rio Negro, pessoal do Rio Negro, Deus abençoe vocês, ele foi ver um treinamento que eu tava dando lá, de batalha espiritual, e eu falei do livro, ele veio com dinheiro pra comprar, eu falei, não, eu nem terminei de escrever o livro ainda, já vou deixar pago, quando tiver pronto, o senhor me manda. Que bacana, mas já tem data pra ser lançado? Eu tava falando com o meu editor agora, antes da entrevista, um pouquinho antes, dia 10 eu tenho que mandar pra ele o livro pronto para a primeira correção, para já sair agora no finalzinho desse mês ou no início de outubro. Então é questão de dias, já tá na mão. Que bacana. Tá aí, viu, Raquel? Então em breve a gente vai ter o nosso livro aqui também. Pastor, muito obrigado. Eu queria deixar agora as palavras finais. Amém. Nosso tempo também não é muito longo, mas assim, eu gostaria de agradecer a sua presença, da sua esposa Francine, do seu filho, da sua família. Muito obrigado por estar junto com a gente mais uma vez. E as portas do programa Amigo Sotalva estarão sempre abertas. Amém. Eu agradeço muito a todo mundo que nos assiste. Louvo a Deus pela sua vida, como homem de Deus que é e como apresentador. Parabéns pelos prêmios que você tem ganhado. A gente tem acompanhado muito pela internet, não é? Louvo a Deus pelo milagre da restauração da família, da saúde do seu filhinho, que passou por um momento muito difícil. Eu quero dizer a todos os que nos assistem o seguinte: abram os olhos para as realidades espirituais. Nós vivemos hoje uma igreja carnal. Independente da denominação, a igreja tem atraído pessoas carnais. As propostas de marketing das igrejas são carnais. Venha receber o seu milagre, aqui está a solução dos seus problemas. E aí nós acabamos trazendo para dentro das nossas igrejas pessoas carnais. O problema disso é que quando nós aplicamos o que é espiritual, os carnais não entendem. Porque o que é espírito discerne o espírito, o que é carne discerne a carne. Então, busque o que é espiritual. Ore ao Senhor, peça que o Espírito Santo te dê discernimento das coisas. Não abra mão de ter contato íntimo com Deus, de ter um relacionamento com Deus. Você que está me assistindo que não é crente, não é católico, não é nada, é um livre pensador, talvez até ateu. Entenda uma coisinha, Deus ele ama não só os evangélicos ou os católicos, ele ama a todos. O amor de Deus é incondicional e é pela sua vida, tá? No momento em que você tiver dificuldade, lembre de uma coisa: ele não prometeu um carro novo pra gente, ele não prometeu uma casa nova, ele não prometeu dinheiro, ele não prometeu nem saúde, mas o que ele prometeu foi isso: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, até o último momento, Deus está do seu lado e há uma chance para você. Deus te abençoe.